Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Segundo dia de conflito entre Rússia e Ucrânia, um dia em que as tropas russas avançam para a capital Kiev. A situação ainda é tensa, mas existe aparentemente uma boa vontade aí de se sentar para conversar. Se vai haver negócio, se vai haver, enfim, entendimento, a gente ainda não sabe. O que a gente sabe, por enquanto, é que quanto mais se estender essa confusão lá naquela região, algumas coisas começam a ficar mais difíceis para nós aqui no Brasil. Principalmente porque o Brasil não tem aí uma autossuficiência no que diz respeito aí à cadeia de insumos, e especificamente aí o de fertilizantes. A gente vai conversar agora com o José Carlos de Lima Júnior, sócio-diretor da Maxstrat, está aqui com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, Zé Carlos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e nos ajudar a entender essa dinâmica, principalmente de dependência do Brasil em pontos importantes e estratégicos como essa questão dos insumos. E eu gostaria de começar te ouvindo. Que momento é esse? Você já adiantou para a gente que é um momento delicado, mas eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo por que é delicado. Seja bem-vindo, meu caro. Bom, primeiramente, obrigado aqui pela oportunidade de estar aqui com você no Notícias Agrícolas, né? E mais do que isso, estar com todo o público que acompanha e vive o agronegócio brasileiro e, por que não, mundial. Nós estamos aí agora assistindo, né? Vamos colocar assim, todo esse desdobramento desse conflito lá no leste europeu, com a Rússia invadindo a Ucrânia, mas é uma situação que chama atenção em alguns aspectos. O primeiro dele, você já adiantou, diz respeito principalmente ao atual momento que nós enfrentamos, né, que nós estamos. Nós, nesse momento, hoje é dia 25 de fevereiro, nós estamos aí praticamente há 3 meses, vamos assim colocar, do início do recebimento para a safra efetiva aí 2022-2023. Portanto, o planejamento dos produtores, todo aquele planejamento de quais insumos, os custos dos insumos, como que ele vai chegar até a distribuição, chegar nas revendas, cooperativas, para posteriormente ser distribuído aí para os campos do Brasil, que darão aí a efetiva utilidade para que tenha a produção, acontece num momento extremamente delicado, porque você acaba colocando uma incerteza a uma cadeia de suprimentos que já vinha de uma incerteza em decorrência do próprio desdobramento da Covid-19. Basta recordarmos da pandemia que começou em 2020 e a situação e o caos marítimo que nós enfrentamos em 2021, com vários produtos em falta. E aqui o que eu gosto e eu acho necessário aqui chamar a atenção é para a importância que a Rússia tem, principalmente na oferta de alguns insumos, como fertilizantes, como fósforo, como o próprio nitrogenados, potássio, que é uma demanda e é muito necessário para a produção agrícola aqui nossa. Zé Carlos, a gente queria entender, na verdade, e agora, né? Se toda essa confusão, quais são os cenários possíveis? Qual é o melhor cenário? Qual é o pior cenário? E temos plano B? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo que seria o melhor cenário. O melhor cenário seria a gente não ter nenhum tipo de conflito, haver, digamos, uma apaziguação aí, né? Os ânimos ficarem, digamos, menos acirrados, e é uma situação que seria ótima, mas, no entanto, a gente já tem aí um avanço já com alguns meses, já situações que se avançam nem há meses, há anos, né? Desde 2014, essa situação ali na Ucrânia com a Rússia já vem acontecendo. E aí você fala assim, qual que é a ocorrência disso, como que isso pode chegar para nós e piorar toda essa situação, né? O que me preocupa nesse atual momento é quais serão os limites das sanções que poderão ser colocadas. Por quê? O que a gente começa a ver nesse instante é alguns países, leia-se ali principalmente a OTAN, por meio da comunidade europeia e também os Estados Unidos, colocando algumas sanções para a Rússia. Primeiro, para que o nosso público, né, saiba o que é a OTAN. A OTAN ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial e ela tinha um objetivo muito claro, que era limitar a expansão do comunismo, né, da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, para a Europa. Então, a Europa ela tinha como se fosse, digamos, uma linha que o limite estava ali na Alemanha Oriental. Ou seja, da Alemanha Oriental, digamos, para trás, é onde você tinha a OTAN, então tinha uma linha.
O que é a OTAN, na verdade? A OTAN, na verdade, nada mais é do que um braço armado, uma frente avançada dos Estados Unidos. Esse é um primeiro fato. Segundo fato, depois de 1990, com a queda do comunismo e o fim da União Soviética, a OTAN foi fazendo expansões ao longo do tempo e foi avançando essa linha em direção ao leste europeu. Então, hoje, por exemplo, você tem países como Polônia, que era comunista e hoje faz parte da OTAN. E aí, o que o presidente russo acabou fazendo, e já vinha colocando já isso há algum tempo, é que a OTAN estava avançando muito próximo à fronteira russa. E ali você acaba sempre tendo aquela preocupação, que é a preocupação que faz total sentido para o presidente russo, de que isso cria uma oportunidade para que os países membros da OTAN coloquem, digamos, armamentos naqueles países que são signatários e que fazem parte do acordo. Então é como se você pudesse colocar, os Estados Unidos pudessem colocar bombas e mísseis na Ucrânia, supondo que ela fosse aceita, o que seria vizinho da própria Rússia. É algo muito similar à crise dos mísseis que nós tivemos lá em 1962, foi a crise de Cuba, que foi quando a União Soviética colocou mísseis ali em Cuba, né, que está distante ali a 100 quilômetros do litoral americano. Uma incorporação, desculpa te interromper, Zé Carlos, uma incorporação da Ucrânia poderia fazer meio que uma barreira de acesso ali à área propriamente dita da Rússia, é isso? Sim, na verdade, quando você pega... O que acontece? A proposta da OTAN, que foi exatamente tentar impedir o avanço do comunismo, ela deixou de fazer sentido após 1990, quando você cai, digamos, no comunismo. O que acontece é que os países que começam a entrar dentro desse acordo, os países que começam agora a entrar dentro aí da OTAN, eles nada mais são do que uma frente avançada dos interesses americanos. E o que nós estamos vendo nos últimos tempos é a necessidade de você fazer um realinhamento das forças mundiais. Nós temos, por exemplo, a ascensão de uma China. Nós temos aí uma necessidade, quer queira ou não, a própria China se posicionou contra qualquer tipo de sanção ou embargo, e a própria China já colocou algumas vezes que a necessidade dos Estados Unidos reverem muitas das atitudes que eles fazem. Então, o que nós temos nesse momento que a gente precisa observar? É que esse jogo de diálogos que entra nessa frente aí do lado do combate Rússia com a Ucrânia, na verdade, a gente está olhando pelo lado ocidental, o nosso lado pela visão, vamos colocar assim, pela ótica americana. Mas há um fundamento do Putin, e aqui eu não estou dizendo que eu sou favorável à ação do Putin, eu estou dizendo que ele tem alguns argumentos que fazem sentido quando ele começa a falar desse avanço da OTAN. Tanto que poderia ter sido evitado todo esse desconforto se a questão de alguns meses a própria Alemanha ou a própria OTAN tivesse dito que a Ucrânia não iria ser aceita. Então, todo esse conflito poderia sim ter sido evitado. E qual que é o grande problema que eu acho importante? É qual que vai ser o caminho das sanções que podem ser adotadas. Nesse momento, as sanções estão sob um viés financeiro. O que significa isso? Significa que os países, digamos, não vão, pelo menos ali os países, como eu falo, Europa, Alemanha, próprios Estados Unidos, eles vão deixar de fazer negócios, ou os bancos vão deixar de fazer transações com a Rússia. Mas esse impacto vai ser muito pequeno dentro da Rússia, porque a Rússia tem hoje cerca aí de quase que 700 bilhões de dólares em reservas cambiais. Por outro lado, a dívida pública, que é a relação de quanto o Estado deve em relação ao PIB, é de apenas 18%. Então, a Rússia ela tem capital, ela tem condições de suportar essas sanções financeiras, porque ela tem uma menor dependência do sistema financeiro internacional. Então, a grande preocupação que, nesse momento, eu acho importante sinalizar é: será que as sanções vão ficar no aspecto financeiro ou podem evoluir para sanções que impactam o fluxo comercial entre os países? Porque aí sim nós teremos um problema que é: qual será o posicionamento do Brasil em relação a esse embargo? Partindo do pressuposto que a gente chegue no nível de proibir fluxos de mercadorias, de comprar e vender mercadorias com a Rússia, a pergunta é: ok, o Brasil vai fazer parte desse acordo, a gente vai aderir e não vamos fazer, nós vamos aderir a essas sanções comerciais. Ótimo, então a gente vai vender para quem? Mas a questão é: os produtos que eu importo da Rússia, eu vou comprar de quem? De onde? E é aí que eu consigo responder a tua pergunta com o plano B. O Brasil tem um plano B nesse momento?
Não. Infelizmente, o que a gente assiste no nosso país é uma economia muito forte no agronegócio. Nós somos um dos maiores produtores mundiais de alimento, temos uma capacidade competitiva extremamente forte, só que, em contrapartida, muitos insumos que nós utilizamos na produção agrícola, nós não produzimos, nós necessitamos importar. E qualquer paralisação nessas barreiras, desses fluxos comerciais entre os países, impacta diretamente e de forma negativa a nossa produção. Basta vermos, por exemplo, aqui só para completar, em 2021, a Turquia, que até então não aparecia como os principais parceiros comerciais do Brasil, se destacou, porque quando a China começou a colocar aquelas sanções econômicas e havia a diminuição de algumas atividades industriais na produção de fertilizantes, o que aconteceu foi que a Turquia entrou como um parceiro fornecedor de fertilizantes que o Brasil precisava. Então, infelizmente, nesse momento, o nosso plano B tem ficado muito reduzido, porque a gente não tem olhado principalmente nessa gestão de cadeia de suprimentos, mas no sentido de parcerias comerciais, não só de venda, mas também de compra de produtos e serviços. Só para que quem está nos ouvindo possa entender o tamanho dessa dependência, principalmente relacionada aí aos fertilizantes. Você tem alguns números, né, de necessidade aí, ou de troca ou de compra brasileira dos fertilizantes russos? Queria que você traduzisse isso para a gente em números, Zé Carlos, por favor. Claro, a gente pode olhar, por exemplo, alguns números. Quando você pega ali, vamos pegar o caso de fertilizantes, né? Dentro de fertilizantes, e a gente precisa considerar que todo o mercado, não só o Brasil, mas você pega o próprio Estados Unidos e alguns outros países do mundo, a área plantada aumentou. Então, o aumento de área plantada impacta na necessidade de você ter um aumento de insumos para poder estar colocando. Então, vamos pegar aí os traços, vamos pegar principalmente fertilizantes. Quando a gente começa a olhar a parte aí de potássio, por exemplo, a Rússia hoje corresponde a 29% das nossas necessidades, enquanto a Bielorrússia, que é ali o país vizinho, né, que é um parceiro da Rússia, corresponde por 19%. Então, se eu colocar 29% da Rússia com mais 19% da Bielorrússia, eu estou falando aí do número de 48%, ou seja, quase que 50% do potássio vem da Rússia e de um parceiro dela, no caso a Bielorrússia. Quando que também está impedido de... A Rússia hoje, ela representa 30% da demanda do Brasil. Vamos olhar nitrogenado, por exemplo. Nos últimos tempos, toda essa escalada do gás natural, a gente acaba tendo um encarecimento de vários insumos que usam, no caso, o gás natural para poder fazer a produção. Que é o caso do nitrogenado, onde você tem, por exemplo, a ureia. A Rússia, na ureia, representa 19%. Mas o que me chama a atenção, e que é, sim, preocupante, tem a ver com o nitrato de amônio. Só para fim de curiosidade, os russos com nitrato de amônio participam com 99% das nossas importações. 99%. Só para entender essa questão da Bielorrússia que você colocou, apesar de não estar envolvida diretamente aí na guerra Rússia-Ucrânia, ela está impedida também de distribuir os produtos por conta desse caos no Mar Negro ali da região, né? O ponto de distribuição dos produtos, seria isso, Zé Carlos? Na verdade, assim, a gente pode colocar assim nesse momento, quando você fala o conflito, ele faz com que o tráfego marítimo ali na região do Mar Negro fique impedido de você pegar mercadorias nos portos e levar para outras regiões do mundo. Tanto que os portos foram fechados desde o início do embate aí entre a Ucrânia e a Rússia. Quando a gente pega e olha aquele mapa que ontem foi mostrado, né, foi amplamente mostrado, aquele mapa aéreo que você não tinha aviões sobrevoando o território ucraniano, na verdade, quando você pega e fala assim, as rotas dos aviões comerciais estão sendo alteradas para não passar na área de conflito, a mesma coisa se aplica quando você pensa em rotas marítimas de comércio. E quando você tem navios que resolvem, digamos, se aventurar numa região de conflito, ela fica exposta a ser bombardeada, como é o caso que nós tivemos agora aí de um cargueiro da Cargill, que acabou acontecendo e foi amplamente noticiado. Ou seja, é muito arriscado. E aonde que entra, digamos, a Bielorrússia? Se a gente pegar e seguir naquele raciocínio de você ter um avanço das sanções, como eu coloquei há pouco, as sanções ainda estão limitadas na esfera financeira, e essas sanções, elas ainda não entraram numa paralisia de fluxo de mercadorias e comércio entre os países. Então, é uma situação extrema. Mas se chegar nesse nível extremo de paralisia de comércio de mercadorias,
você inevitavelmente vai ter o quê? A Rússia, ela vai ficar, digamos, impedida de vender para aqueles que aderirem a esse pacote, né? O Brasil resolve fazer parte das sanções e a partir do momento que ele adere a essas sanções, ele vai deixar de fazer, digamos, negócios com a Rússia para poder fazer parte da turma do embargo. Qual que é o problema? A Rússia tem uns países que já são adeptas e já são próximas à própria Rússia. Portanto, na prática, ainda que a Bielorrússia não faça parte do embate, ela pode sim vir por alinhamento com o governo da Rússia, fazer parte no sentido de que ela também não vai comercializar os produtos dela com países que não estão comercializando com a parceira que ela tem aí, no caso a Rússia. Então é muito mais nesse sentido. Mas lembra, estou colocando aqui numa situação extrema de embargo de mercadorias, algo que nesse instante ainda não aconteceu e também ninguém sinalizou. Muito bem, até porque existe uma dependência grande e significativa da própria Europa em relação ao gás natural fornecido pela Rússia, né? E provocar ou promover um embargo de comércio, um embargo comercial aí seria também bastante arriscado nesse momento, né? Sim, por exemplo, olhando estrategicamente falando, o momento do Putin ele foi extremamente hábil e inteligente quando você pega e olha o cenário como um todo. Primeiro movimento, você precisa olhar, vamos pegar assim o lado dos agentes envolvidos no conflito, você tem de um lado uma Rússia, que é um país que nesse atual momento tem uma grande reserva em dólares, como eu disse, quase que 700 bilhões de dólares, tem uma dívida interna muito baixa, apenas 18% do PIB, portanto, ela tem condições de suportar qualquer tipo de conflito, porque ela tem uma menor dependência de acesso a capital internacional. Essa é a primeira realidade. A segunda realidade, você tem ali um grande país que cresceu nos últimos anos e que acaba fazendo parte, até já sinalizando a necessidade desse realinhamento de forças mundiais, que é a própria China. A China é o maior comprador de commodities do mundo. Além disso, ela é a locomotiva, segundo a principal economia, que acaba tracionando, digamos, toda a cadeia de suprimentos mundiais. Haja vista que nós migramos as cadeias de suprimento para a Ásia a partir dos anos de 1990. Por isso que o impacto na pandemia foi muito significativo. E você tem uma outra situação que é a China, ela não vai querer fazer parte de qualquer tipo de sanção contra a Rússia. Ela já sinalizou isso. E quando você olha do lado da Europa, vamos pegar os outros países que fazem parte da OTAN, você já trouxe. A Europa, nesse momento, ela vive uma situação de inflação. A inflação é mundial, mas vamos colocar especificamente a Europa. A Europa, ela vive uma inflação muito grande e ela acabou de sair do inverno europeu, que é extremamente rigoroso. E o inverno europeu, as casas europeias, elas usam na calefação o gás natural. E o gás natural teve uma disparada com o petróleo em 2021. Portanto, a inflação para o europeu está muito mais forte do que, vamos colocar assim de maneira direta, se a gente pode dizer dessa maneira, do que para nós brasileiros. O Brasil convive com inflação e sabe o que é isso, ainda que a gente tenha ficado um período de tempo liberto dela, mas a gente conviveu com a inflação, então culturalmente a gente não sofre tanto quanto o europeu nesse atual momento. E aí você pega e olha, por exemplo, não só a inflação, o desemprego, e a própria Alemanha, quando você pega e olha a dependência não só de petróleo, mas também de carvão e gás natural. E toda a estrutura de abastecimento da Alemanha, principalmente, que é a principal economia dentro da Europa, toda a estrutura de abastecimento da Alemanha foi montada para receber gás natural a partir da Rússia. Haja vista aí os oleodutos, né, os gasodutos que foram construídos, inclusive um deles agora acabou sendo aí, digamos, precisava só ter a aprovação para poder entrar em operação e foi colocada em stand-by, ou seja, não é que foi cancelada, ela foi postergada. Então você percebe que a Alemanha ela não tem, nesse atual momento, um outro país que possa fornecer os insumos que ela depende com o volume que ela necessita, porque a estrutura dela foi montada para receber da Rússia. Já está sendo ventilada a receber gás natural, principalmente liquefeito, a partir dos Estados Unidos, a própria Noruega está sendo levantada, quanto o Japão. Mas isso, quando você pega e olha para o outro lado do Atlântico, que é o próprio Estados Unidos, os americanos estão vivendo uma inflação de 7% ao ano. Ou seja, uma inflação que eles não viam desde 1980. E não há nem questão de discutir com todos que nós estamos ainda vivendo uma pandemia. Quer queira ou não, as atividades econômicas elas não estão totalmente ativas, não como éramos no período pré-pandemia antes de 2019. Não só pela pandemia, por mais que a vacinação avance, mas também você tem ainda o problema da cadeia de suprimentos, que não foi normalizada até então. Perfeito. Cenário
claríssimo aqui para quem está acompanhando a gente nessa discussão, mas eu queria voltar ou retomar essa relação do Brasil com a Rússia e a dependência entre os dois países. Além dos fertilizantes, algum outro produto te preocupa, Zé Carlos? Eu acho que trigo e milho são dois insumos relevantes. Por que eu coloco isso? A gente está falando, respectivamente, dos maiores produtores mundiais dessas duas commodities. E quando a gente fala assim, milho e trigo, são commodities cotadas em bolsa. E o mercado, ele não faz uma separação de onde o produto ele está tendo origem. O mercado analisa o seguinte: quem produz, quanto tem de estoque, ou seja, a minha oferta ela vai ser pautada na produção daquele ano, mais o estoque de passagem, para poder fazer o balizamento de preço. E quando você pega e observa essa situação de produção de milho, ou até mesmo a própria produção de trigo, a gente começa a perceber que qualquer nível de... vamos começar assim, onde ocorre o conflito. Essas duas províncias que foram colocadas como separatistas, né, e a Rússia acabou, reconhecendo essas duas, como se fossem duas nações separatistas ali da própria Ucrânia, são regiões, a gente só olha o mapa numa perspectiva onde estão os soldados, mas ninguém está olhando que naquela região produz alto volume de cereal e tem muita indústria química instalada. Portanto, qual que é o primeiro impacto que a gente tem? Se a gente vier a ter uma sanção que chega no nível de comércio, simplesmente do dia para a noite, um grande volume de trigo vai ser deixado de colocar no mercado. Por isso os contratos de trigo estão disparando. A mesma coisa com milho, isso vai impactar o quê? O custo de nutrição animal. Aqui no Brasil, inclusive foi até noticiado, de ontem, o custo da produção de suíno, com essa disparada de grãos, está sendo calculado em torno de R$10. Então, o que ocorre? Você começa a perceber que esse atrito ele já começa a entrar no custo de produção do produtor. E qual que é o grande receio que nós temos nesse momento que precisa ser considerado? Eu posso ter um custo de produção que, de repente, eu absorvo porque o mercado está disposto a pagar mais por produto que eu estou fazendo. Isso aconteceu, por exemplo, em 2021. O produtor pagou mais caro, mas o produto que ele comercializou, o mercado aceitou, tanto que a inflação foi desdobrada em todas as frentes. A grande pergunta é, em 2022, será que o mercado que já está inflacionado, ele suportaria um repasse de preço muito mais significativo? Essa é uma dúvida que eu tenho. E a segunda dúvida que eu tenho é o custo de capital de tudo isso, porque nós estamos assistindo aumento de taxa de juros. Sim. Então, para o produtor, que é onde nós precisamos olhar, nós temos um cenário de incerteza de abastecimento, provável disparada de preço de alguns cereais, principalmente aí vamos pegar trigo e milho. A gente já tem uma situação de produtos exportados pela própria Ucrânia que estão deixando de aparecer no mercado, é o caso de aves. Tem uma foto hoje que eu vi de o frango de Kiev no Reino Unido, as pessoas fazendo fila para comprar, porque a tendência é que ele não venha a ser comercializado por um período daqui para frente. Ou seja, são cenários de muita insegurança. E isso chega no agronegócio, principalmente dessa forma. Muito bom. Zé Carlos, só para a gente encerrar, que lição fica para nós, brasileiros, desse conflito que está lá do outro lado, mas, enfim, com essa questão da internacionalização das relações e da dependência, né, de países, de produtos, enfim. Qual que é a lição que fica? Você falou da falta de se fazer a lição de casa por aqui. Dá tempo ainda de correr atrás ou fica como motivador aí para a gente aprender a ser independente ou autossuficiente em algumas coisas também? Existe uma coisa que a gente fala em estratégia, principalmente nos trabalhos de consultoria aqui na Marquestrade, a gente sempre fala o seguinte: uma empresa ela tem duas ações. Ou ela pode monitorar o mercado e ter uma postura, digamos, proativa, ou ela pode monitorar o mercado e ter uma atitude reativa. Qual que é a vantagem da atitude proativa? Você verifica como o mercado se comporta e você fala o que eu tenho de fazer de dever de casa. Então, a postura proativa que deveria ter sido feita, que é a mais ideal, é você ter percebido que o Brasil cresceu tanto em produção agrícola, em contrapartida, enquanto nós aumentamos as nossas áreas de cultivo, a nossa produção, em outra, o número de ofertas de insumos básicos aqui dentro foram diminuindo ao longo dos anos. Então, essa dependência de importados, principalmente na parte de fertilizantes, é muito significativa. E o impacto disso é que você tem uma produção que necessita de insumos que não são produzidos internamente.
Portanto, você coloca uma atividade econômica importante, que é o agronegócio, numa ação totalmente de como que o mercado está operando naquele instante. Então, em termos de ter sido proativo, isso já passou. Que sirva de lição, mas o máximo que a gente pode ter nesse instante é uma ação reativa. O que seria reagir de que maneira? O que nós podemos agora fazer para que esse mercado, vamos supor assim, sofra o menos possível daqui para frente? Por exemplo, é fundamental a gente retomar investimentos em infraestrutura básica de produzir aqui no Brasil alguns insumos que nós utilizamos. Então, não vou dizer produzir 100% da nossa necessidade, mas a gente precisa olhar que é possível produzir, por exemplo, nitrogenados, porque a gente tem gás natural aqui. É possível você ter algumas produções, porque nós temos algumas reservas. Então, a grande pergunta que fica é: quanto que o Brasil vai ficar à mercê de ter uma atividade econômica que precisa, para rodar ou para gerir como se fosse um relógio perfeito, que o mundo esteja igualmente perfeito? E aí é que está o grande problema. As atitudes proativas do Brasil de analisar o mercado, de antecipar as coisas, infelizmente a gente acaba, digamos, sempre deixando, sempre postergando. E o máximo que fica agora são ações reativas. E, por fim, até para concluir, que eu acho muito importante, são as relações comerciais que o Brasil precisa ter. E aqui, falando de uma maneira técnica, não estou colocando nem favorável nem contrário a nenhum partido político, a nenhum representante, o fato é que um país ele precisa tratar institucionalmente as suas relações com outros países. Não é ter uma relação pessoal, eu gosto ou eu não gosto dessa pessoa, mas sim uma relação de que as relações entre os países, as relações entre empresas, são relações que não devem ser personificadas. E eu acho que aí as relações comerciais que nós temos nos últimos tempos, elas acabaram também sendo, digamos, negligenciadas. Algumas atividades feitas por órgãos setoriais privados, isso é importante, associações de classe, avançaram e fizeram uma ótima lição de casa. Eu posso pegar, por exemplo, a turma do algodão, né? A Brapa e toda a associação de classe do algodão com o Cotton Brasil e coisas do tipo. Ou seja, eu tenho que movimentar as minhas relações e trabalhar essa imagem. Eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos evoluir. As relações comerciais, mas no foco de instituição, despersonificar. É o Brasil produtor de alimentos com os países que demandam aquele alimento. Ou o Brasil, que vai produzir alimentos, necessita de insumos, quanto desse insumo eu vou produzir aqui dentro, partindo do pressuposto que eu possa vir até a capacidade de produção, e se eu não tenho essa capacidade, quais parceiros comerciais eu posso vir a ter? Agora, essa análise, que se aplica em estratégia de empresa, também deve ser feita numa estratégia de país. E aí que eu acho que fica a grande lição de casa. Nós estamos negligenciando a oportunidade e a dimensão que o agronegócio tem. Nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, nós somos muito bons em produzir. A nossa agricultura, as nossas ciências agrárias são referências no mundo inteiro. Mas, em contrapartida, a gente precisa saber que as gestões de cadeia de suprimentos, ou gestão de distribuição, ou gestão de acesso ao mercado, passa por esses, digamos, esses cartões de boas-vindas e bons relacionamentos. E aí a atitude proativa sempre é fundamental. Muito bom, uma aula aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Professor José Carlos, precisamos conversar mais, hein? Fica o convite para que volte sempre ao Notícias Agrícolas, para que esteja sempre aqui com a gente, para a gente poder alinhar, enfim, aprofundar nesses temas importantes, como você bem colocou aí, deixar de ser reativo e fazer o planejamento proativo, que é fundamental, principalmente para o agronegócio brasileiro, como você destacou. Uma aula, muito obrigado, Zé Carlos, pela sua participação aqui conosco, pela oportunidade de trocar um pouquinho mais de experiência com quem está nos ouvindo. Volte sempre. Em nome da Marquestrat, eu agradeço essa oportunidade e sempre à disposição de você e de todo o agronegócio nacional. Muito obrigado. Grande abraço. Tá aí, José Carlos de Lima Júnior, sócio-diretor da Marquestrat, trazendo um cenário, explicando o que de fato está acontecendo, trazendo inclusive o posicionamento russo diante dessa questão, enfim, deu para a gente entender muito bem os impactos que isso pode ter para a produção e o produtor brasileiro, e nesse momento delicado, que é o de planejamento da próxima safra. Então, fique atento aí às informações, tente se planejar da sua forma, da forma mais prática possível aí para a sua atividade, e vamos acompanhar os desdobramentos que vem lá
do leste europeu. A gente agradece a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem o mercado da soja. Mercado da soja que hoje também não teve um dia muito favorável, não. A gente explica daqui a pouco. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.